Não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade.
tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Isso que eu achei, nossa, que eu achei maravilhoso. Eu grifei, se eu pudesse grifar assim, várias coisas para chamar a atenção, porque eu achei muito bonito, sabe? Amem uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Isso, se a gente for pensar, é difícil você honrar o outro mais do que a si. A gente tem costume, né, de querer, sei lá, né, de dar pena, não sei se pensar muito bem, mas a gente tem costume, né, de querer ser mais, de querer se agradar mais do que o outro. Não, cara, a gente tem que honrar os outros mais do que a gente mesmo. Aí essa parte aqui, sei lá, né, não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Preguiçosos no trabalho? Complicado, né? Mas está dizendo? Pode ser. Porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Aí eu vejo muito, eu acho muito bonito ver o vilão aqui na frente, sabe? O Absalão. Porque você vê ele agora mesmo falando e fervendo por dentro. E assim a gente tem que ser, sabe? A gente tem que ferver pelo Senhor, sabe? A gente tem que adorar fervorosamente. Versículo 12. Fiquem alegres na esperança. Sejam pacientes na dificuldade, sempre perseverantes na oração. Então fiquem alegres na perseverança. Pô, a gente vive triste, vive, sabe? Vive assim, vive meio que a gente está triste, né? Com uma coisa ou outra, acontece uma coisa, a gente fica meio para baixo. Mas a gente tem que se alegrar na esperança. Qual que é a nossa esperança? Cristo vai voltar. Então a gente vai aguentar muita coisa aqui, mas a gente tem que se alegrar na esperança. A esperança do crente é Cristo vai voltar. Aleluia. Se sofre o que for, vai voltar. Ele vai voltar. A gente está esperando isso. É a esperança que a gente tem. Sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Essa parte de perseverantes na oração eu vejo muito por mim. Porque às vezes um dia ou outro assim eu vou orar e eu não sei o que acontece que eu não consigo. Parece que eu não saio. Não sei mesmo. Não sei se é comigo ou se é com... O pessoal fala com o lado espiritual, assim, né? Tal. Eu não sei o que é, mas às vezes eu não consigo. Mas a gente tem que ser perseverantes na oração. E às vezes, gente, que eu não consegui, que eu perseverei na oração, deu certo, sabe? Deu mesmo. Todas as vezes que eu ajoelhei assim, eu não consegui orar, eu falo assim, vou insistir um pouco, né? Então eu perseverava lá. Vem a presença, não tem jeito. Vem a presença, vem Deus, vem, porque Ele é fiel. Daí beleza, daí depois, daí tem aqui no capítulo 13, Romanos mesmo, as meninas ficam rindo. Mas a mensagem é capítulo 13, aí versículo 11, fala assim: outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde, o tempo está se escorando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Eu vou ler de novo, porque é muito importante. Outra razão para uma vida correta é esta: vocês sabem como já é tarde, o tempo está se escorando. Despertem do sono, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no princípio. Amém. A noite está quase terminando e o dia logo vem. Aqui à noite eu vejo muito como sofrimento, sabe? Como às vezes a gente acha que está demorando tanto, né? Jesus está falando há tanto tempo que vai voltar. Mas não, a noite ela está quase terminando. E o dia logo vem. Portanto, deixemos as más obras das trevas, revistamos-nos da armadura da luz, como devem fazer os que vivem na luz do dia. Amém? Amém.